Olá, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou o Frank e hoje eu vou falar sobre a notícia que Casa de Antiguidades vai estrear no Brasil e vai tentar uma vaga do Brasil ao Oscar. Vamos lá, por partes primeiro. A partir do dia 19 de novembro, uma semana, o filme Casa de Antiguidades do brasileiro João Paulo Miranda Maria vai estrear em São Paulo, especificamente no Cine Petra Belas Artes. Você de São Paulo, você gosta de cinema, se você gosta de cinema nacional, vale muito a pena assistir esse filme. Eu ainda não assisti, mas por que eu já falo que vale muito a pena? Esse filme foi selecionado em Cannes, ele foi selecionado em Toronto, inclusive eu fiz a minha inscrição em Toronto para assistir a esse filme e não assisti porque por ser imprensa brasileira, o Festival de Toronto não autorizou para mim. Mas calma que essa novela ainda eu vou atualizar nesse programa de hoje. Mas eu tenho acompanhado de grandes veículos de cinema, grandes jornalistas, grandes críticos de cinema. Eu tenho acompanhado que o Casa de Antiguidades está sendo bastante citado. Inclusive, uma das principais publicações de cinema, que é a Variety, coloca o Casa de Antiguidades entre os 5 indicados de melhor filme internacional. Só para você ter uma ideia, no ano passado ela colocou o Parasita como um dos 5 indicados a melhor filme internacional. Isso antes de todo o hype do Parasita. Então, colocar o filme brasileiro entre os 5 é bastante interessante. Eu já venho falando no Twitter isso e eu vou falar aqui em vídeo e também no podcast. Para mim, Casa de Antiguidades é o filme que deve ser indicado do Brasil ao Oscar porque ele está sendo bastante falado. Agora vamos à novela Casa de Antiguidades e o Franco aqui. Então, eu cadastrei no Festival de Toronto para me assistir, principalmente Casa de Antiguidades. Falar em Festival de Toronto, só dar uma pausa aqui. O Festival de Toronto já finalizou. Eu devo falar sobre alguns outros filmes que eu assisti lá, mas devo falar quando eles forem lançados no Brasil. Por enquanto, a gente encerra no último programa o Festival de Toronto. Mas voltando, eu cadastrei no Festival de Toronto para mim assistir Casa de Antiguidades e infelizmente, pelo fato de ter cadastrado no Brasil, não consegui assistir. Mas como bom brasileiro, eu não desisti e eu entrei em contato com a assessoria de comunicação estrangeira. A assessora de comunicação me forneceu um e-mail falando, infelizmente a gente não atende o Brasil, mas você pode entrar em contato com esse e-mail. Nesse meio tempo eu já tinha entrado também em contato com a distribuidora do Brasil, mas como não tinha data de estreia, então eles me falaram assim, não, quando tiver uma data de estreia a gente entra em contato pra gente conversar. Agora a gente tem essa data de lançamento, 19 de novembro, uma semana exclusiva em São Paulo. Como eu tô em Minas Gerais, eu mandei um contato para aquele e-mail que a assessora internacional mandou lá para mim. E eu entrei em contato com a assessora brasileira do filme, não assessora da distribuidora, mas assessora brasileira do filme, e ela me deu a notícia que até novembro pode ser que eu assista Casa de Antiguidades. Pode ser. Eu tô na torcida para me assistir, porque realmente para mim, eu tô acreditando que vai ser Casa de Antiguidades, vai ser o filme brasileiro indicado ao Oscar. Tem outros filmes nacionais de qualidade também na disputa, claro, mas para mim, esse filme do João Paulo Miranda Maria vai ser o indicado ao Oscar. Vamos ver. Quem sabe isso é só o grupo da Academia Brasileira de Cinema e eles ainda estão selecionando os filmes. Mas vamos ver. Se você está em São Paulo, eu recomendo você assistir Casa de Antiguidades a partir de 19 de novembro. Eu tenho que ler aqui 19 de novembro, uma semana. Claro, tomando as devidas precauções por causa do coronavírus, mas vá ao cinema, prestigie o cinema nacional. E qualquer novidade, se eu for assistir o filme antes ou quando eu assistir o filme Casa de Antiguidades, eu vou falar aqui no Alguma Coisa Cinema. Então é isso, nos vemos a qualquer momento aqui no Alguma Coisa Cinema. Um abraço, até a próxima e fui! Você pode ouvir esse programa no anchor.fm/alguma coisa de cinema, no Spotify, no Google Podcasts e nos principais agregadores. Basta você procurar Alguma Coisa de Cinema. Acesse o nosso site algumacoisadecinema.com e nossas redes sociais, facebook.com/alguma coisa de cinema, youtube.com/alguma coisa de cinema, twitter.com/acdcinema e instagram.com/acdcinema.